Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje então, nessa aula de PHP nossa, a gente vai ver como está criando estruturas de controle dentro do PHP e laços de repetição. Então vamos abrir o nosso champ, vamos aqui no champ aqui, vamos ao arquivo champ control, e aqui a gente inicializa ele então, vamos inicializar, mania inicializar o MySQL, mesmo que não esteja utilizando ele, mas não tem problema não. Vamos abrir o Notepad, o Notepad++ aqui, com alguns exemplos aqui da nossa última aula. Deixa eu fechar aqui. Bom, então vamos ver como é que está aqui dentro do htdocs. Então temos aqui nossa pastinha de web2, né? Vamos criar um novo arquivo aqui. Deixa eu editar esse aqui com o Notepad++, que é mais fácil. Vamos colocar aqui então estruturas de controle e laços, né? .php. Vamos copiar aqui, vamos apagar essas aqui, ok? E aí vamos entrar então aqui no nosso navegador, localhost barra web2 barra. Beleza, apareceu a página em branco, é um bom sinal. Vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Eco, olá mundo. Deixamos funcionando. Beleza, pessoal. Bom, então vamos começar aqui com algumas então estruturas de controle, né? Vamos colocar aqui num comentário, estruturas de controle, ok? Então a gente tem algumas estruturas de controle dentro do PHP. Então a primeira delas é o if, né? E o else if. Vamos deixar assim. A próxima que a gente tem é o switch, ok? Bom, e são essas aqui as estruturas de controle que a gente tem dentro do PHP. Na aula passada eu mostrei para vocês o operador ternário, né, que ele é representado assim, uma condição com uma interrogação, né, e dois pontos. Então com isso aqui a gente consegue fazer, né, um if um if e o else, né, dentro dele também, utilizando apenas uma linha. Mas esse aqui, como já foi mostrado para vocês na outra aula, vamos pular ele. Então vamos lá. Então no if, no else if, né, vamos pegar um exemplo aqui. Então eu vou colocar aqui uma variável nome igual a Marcelo, ok? E aí vamos colocar um if aqui. Como sou o criador dessa página, então a gente vai fazer assim, if nome. Vamos colocar aquele igual, que ele verifica o tipo também, né? Igual a Marcelo. Eu vou colocar aqui um eco aqui então e vou falar assim, olá mestre. E aí else, vamos colocar uma outra coisa aqui, e aí já vamos colocar aqui, então, um eco também, né? Olá, não mestre. Então aqui vocês já conhecem bem, né? Vocês já utilizaram isso aqui em TLP, essas estruturas como if, né? Mas a sintaxe do PHP, ela é dessa forma. Vamos colocar também aqui, abaixo do else aqui, vamos botar um else if. Então, vamos abrir aqui, vamos fechar aqui embaixo, ok? E aí eu vou colocar aqui, então assim, né? Else if, se o nome for igual a Sara, Sara é o nome da minha mãe, vou colocar assim, olá, mãe do mestre. Beleza? Bom, vamos então salvar isso aqui. Deixa eu dar uma conferida para ver se não tem nada de errado. Aparentemente não. Então vamos salvar aqui e ver o que acontece. Então vou dar aqui opa, olha só, lá não mestre. Então o que ficou faltando aqui? Deixa eu ver. Pronto, estava faltando a aspa aqui. Então olha só, olá mestre. Só vamos fazer uma brincadeira
pouquinho diferente, que aqui a gente está trabalhando mais com variáveis, né? Mas tem algo que eu posso estar passando para vocês, que é como a gente obter lá no servidor, né, as variáveis que são enviadas para ele. Então eu vou colocar aqui uma interrogação aqui, e vou botar nome igual a Marcelo. Então vou dar Enter aqui, ele não vai mudar absolutamente nada, porque a gente não tem um código que faça o tratamento disso aqui, que obtenha esses dados aqui, da nossa string aqui em cima. Então, como é que a gente vai fazer? Então eu vou tentar fazer com que esse nome aqui, ele receba essa variável, esse campo nome que foi enviado aqui em cima, né, através do método get. Então vamos lá então. Então, nome igual a, vamos ver se eu acerto de primeira aqui. Get, eu acho que é, vamos olhar na documentação que é melhor. PHP get. Então olha só, acho que eu estava correto. Vamos lá aqui. Espera abrir, então vamos lá, o get ele é um array, né? Vamos botar aqui o nome. Vamos ver se vai funcionar então. Então, olá mestre, aí se eu colocar aqui então Sara. Olá, mãe do mestre, né? Então, certinho aqui, se eu colocar aqui Ricardo, né? Olá, não mestre. Então, a partir de agora, eu vou começar a trabalhar com vocês um pouquinho disso aqui, para a gente poder ir mandando opções aqui através da nossa URL aqui para a nossa página, né? Para a gente poder tornar a nossa página, então, um pouquinho mais dinâmica. Né? Deixa eu explicar aqui para vocês, então, como é que funciona isso. Vou abrir aqui uma outra janelinha aqui do editor de texto, deixa eu ampliar bastante aqui. Então, olha só, a gente tem a URL de um determinado site, né? Então, aqui é o localhost, né, que é a nossa página, agora poderia isso estar no UOL, poderia estar no outra hospedagem, né? E aqui a gente tem a nossa pasta, então, refletindo essa aqui. Então, olha só, a nossa pasta aqui, Web2, dentro do htdocs. E dentro dessa pasta a gente tem um arquivo, então, né, que se chama estruturas de controle e laços, né? Então a gente tem aqui esse arquivo PHP. E como é que a gente faz para poder mandar informações, né, para essa página? A gente tem dois métodos para poder fazer isso, um através do post e o outro é através do get. Eu vou explicar isso para vocês melhor depois em uma outra aula. Mas no momento em que a gente faz o envio através da URL da nossa página, a gente está utilizando então o método get. Então, olha só, pessoal, então nós temos o get, né, e o get, então, ele, depois desse nome do arquivo aqui, a gente pode passar esses parâmetros. O get ele tem alguns problemas, né, porque, por exemplo, se a gente envia parâmetros por aqui, então esses parâmetros eles vão ser visíveis para o usuário. Né? Então não é seguro, por exemplo, a gente utilizar o get para poder enviar uma senha de usuário, né, alguma informação que seja confidencial, um dado de cartão de crédito. Para isso a gente utiliza o post, que eu vou estar explicando para vocês mais em detalhes depois, como é que é na nossa aula de formulários. Então olha só, no momento, depois que a gente tem isso aqui, a gente precisa enviar então parâmetros, né, informações para o nosso servidor. Então a gente pode colocar o nome dessas informações aqui. Então uma que eu coloquei, por exemplo, né, foi o nome, e aí eu coloquei o igual aqui, a gente precisa ter o igual, e aí, por exemplo, coloquei Marcelo. Mas vamos supor que eu gostaria de passar também o sobrenome. O que eu faço? Aí eu coloco esse ezinho comercial aqui, e eu poderia colocar, por exemplo, sobrenome igual a Campos, que é o meu sobrenome. E aí a gente pode fazer isso eternamente aqui, até o momento em que isso exaurir o tamanho da nossa URL, né, o tamanho máximo permitido aí para que isso seja enviado através do método get. Então a URL ela tem um tamanho máximo, e no momento que a gente chegar nesse tamanho máximo, a gente não consegue enviar mais nada. Então é um campo também que ele é limitado. No post a gente pode enviar praticamente tudo. E o get também não é adequado, pessoal, para poder fazer o envio de arquivos, por exemplo, né? Então, envio de arquivos anexos, ele não é adequado. E aí a gente pode colocar aqui várias informações aqui depois desse igual. Seria possível até a gente colocar arquivos JSON, outras informações. E aí no momento em que o envio disso é feito para o servidor, ele faz uma codificação em alguns caracteres especiais, né, para que isso seja enviado para o servidor corretamente. Então, não é muito recomendado que a gente, por exemplo, envie aqui através do parâmetro get aqui,
coisas com acento, né? Acento, caracteres especiais, então isso pode acabar gerando algum problema no momento do envio. Então é bom a gente utilizar textos, números, esse tipo de coisa, e se restringir a isso então, textos e números. Então, como eu disse para vocês, né, o que a gente tem que lembrar é de sempre estar concatenando esses parâmetros aqui com o E comercial, e ele sempre funciona dessa forma aqui, né? Então isso aqui é uma espécie de chave e valor, né? Então sobrenome é a chave e campus, por exemplo, aqui que é o texto dele, né? É o valor dessa chave aqui. Depois a gente vai trabalhar um pouquinho melhor com isso. Então olha só. Então vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos voltar aqui então para o outro. E aí a gente tem aqui então, né? Então por exemplo, nome igual Ricardo. E aí vamos supor o seguinte, que eu também queira verificar o sobrenome. Então vou dar esse exemplo aqui para vocês também. Então vamos lá aqui. Então eu vou colocar aqui um nome, né? Eu vou colocar aqui então o sobrenome igual a get. E aí eu vou botar aqui então sobrenome. E a gente então vai ampliar aqui o nosso if. Vamos fazer assim então, né? Vamos utilizar aqui o operador lógico e aqui do PHP, né? E sobrenome, vamos colocar igual a campus, ok? E aí aqui também vou fazer a mesma coisa então. Então, se entrar um outro Marcelo que o sobrenome não for Campos, ele vai mandar a gente para cá, né? Então, olá, não mestre. Então, vamos salvar aqui e vamos ver o que acontece aqui. Opa, deu um erro aqui, então vamos lá, pronto, ponto e vírgula aqui, a gente esquece. Então, olha só, vamos ver aqui, ele disse que deu um erro aqui também na variável 7, então get sobrenome, sobrenome igual a get sobrenome. Pronto, então olha só, o que aconteceu aqui, né? Eu não tenho sobrenome definido aqui. Então, por que ele está me dando esse erro? Porque no momento em que ele foi puxar aqui dos meus parâmetros get esse sobrenome, ele não encontrou ele. Então eu vou colocar aqui sobrenome igual a campus. Pronto, então olha só, sumiu esse erro. Mas vamos supor que a gente não colocasse isso aqui, né? Como é que a gente faz para resolver esse erro aqui? A gente pode fazer o seguinte, né? Vamos colocar aqui if, né? Vamos pegar aqui. Gente, bom, deixa eu explicar para vocês primeiro o que eu quero fazer. Eu quero verificar se essa variável aqui, ela vai estar setada, né? Então vamos colocar aqui if e set, né? Eu vou colocar aqui então isso, né? Então eu estou pedindo para ele verificar para mim se essa variável ela existe, né? Se esse tipo de campo ele está sendo enviado lá. E aí vamos colocar um else aqui. Então olha só, acabou que ganhamos um bônus aqui de if else, né? Vamos colocar aqui então nome. Deixa eu só fazer, não, nem vai precisar, pessoal. Deixa eu pensar em uma forma melhor aqui. Então vamos colocar aqui nome igual a em branco, né? E aí se ele tiver, e aí sobrenome eu vou fazer a mesma coisa então, né? Então sobrenome igual a em branco, vamos jogar ele aqui para cima, ok? E aí vamos colocar aqui também outro if. Então, i7. Opa, i7. Aí sim a gente atribui. Então ele verifica, pergunta assim, ó, tem alguma coisa aí nesse campo nome? Tem. Então altera o nome. Se não, ele vai deixar em branco mesmo como estava aqui em cima. Ele nem vai entrar aqui dentro desse bloco. E aqui a mesma coisa para o sobrenome. Então, sobrenome igual a get, deixa eu copiar esse aqui que está mais fácil, sobrenome. Pronto, salvei aqui, vamos ver se a nossa solução, linha 13, está faltando alguma coisa, deixa eu ver aqui, tá, e 7, tá, pronto, vamos ver, pronto, então olha só o que ele fez aqui, né, então vamos tirar aqui, então a gente pode até enviar assim, né? E ele não vai aparecer nada. Eu posso fazer diferente, né? Se a pessoa não colocar nenhuma informação, então vamos colocar o seguinte, if nome igual a isso e sobrenome igual a vazio, né? Aí a gente abre aqui e eu vou colocar aqui um eco, se identifique, rapaz.
Vamos botar algo assim. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui um exit. Esse aqui foi um comando que eu ainda não passei para vocês dentro do PHP, mas o que ele faz? Se ele entrar aqui dentro desse bloco exit, ele para de rodar qualquer coisa aqui para baixo. Vocês concordam comigo que não tem necessidade, se o nome é em branco, o sobrenome é em branco dele executar esse teste aqui? Então a gente utilizando o exit, a gente evita, por exemplo, né, que ele fique gastando memória à toa, rodando coisas desnecessárias. Então eu vou salvar aqui, então olha só. E aí ele apareceu aqui a mensagem. Vocês estão vendo? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui. Pronto, se identifique, rapá. Tá falando aí. E aí agora vamos colocar então aqui nome igual a Marcelo, por exemplo. Ele vai falar aqui, ó, olá, não mestre. Então o que aconteceu? Ele não passou por aqui, né? Afinal de contas o campo nome ele é diferente, né? Desse valor aqui. Né? E aí agora se eu vier aqui colocar o e-comercial, então sobrenome igual a Campos, olha só o que acontece. Ele fala aqui, ó, olá mestre. E aí se eu colocar aqui então Sara Campos, olá mãe do mestre, mas se eu tirar aqui por exemplo o O aqui, ele já vai falar, né, olá não mestre, então é uma outra pessoa. Beleza, pessoal? Então, olha só, vou deixar aqui para vocês esse código aqui, então. Então é dessa forma aqui que a gente utiliza o if aqui dentro do PHP. E aí, pessoal, deixa eu até falar mais uma coisinha aqui para vocês também, que é interessante. No momento que a gente tem muitas variáveis dentro de uma página, é interessante que a gente elimine elas, né, a partir de um determinado momento que a gente não vai utilizar mais, para poder fazer a liberação de memória, né, para que a aplicação ela fique mais leve, ela não sobrecarregue tanto o servidor. E aí aqui ao final disso aqui, então, eu vou colocar o onset, e aí eu vou colocar o nome da variável aqui, nome, e aí eu vou colocar aqui, no onset, se eu não me engano, a gente pode até colocar vários aqui dentro dele. Então eu vou colocar aqui também sobrenome. Então vamos salvar aqui, vamos ver se funcionou. Então aqui, basicamente o que a gente está fazendo, né? No Java, se a gente fosse fazer uma analogia, a gente estaria tornando um objeto nulo, né? E depois o garbage collector do Java, ele viria e faria a limpeza dessas variáveis, né? E faria a exclusão delas na memória. Aqui no PHP, a gente faz a limpeza delas, e também o PHP ele tem o garbage collector dele, que depois vai vir e vai fazer a limpeza disso aqui, se ainda tiver na memória. Beleza, gente, então vamos agora a gente vai fazer então o nosso switch, né? Vou até fazer o seguinte, vou remover aqui esse onset, que eu pensei aqui num uso que a gente pode fazer aqui para um uso que a gente pode fazer aqui para essas variáveis acima. Então vamos lá então, vamos colocar aqui então mais uma variável, vou criar uma variável, vou colocar aqui idade. Eu vou mandar então essa variável idade ela ser obtida lá da nossa URL. Então vamos botar aqui idade, né? Na verdade vamos fazer assim, vamos botar aqui idade igual a 0, né? Vamos botar -1, -1 é melhor, -1, e aí a gente vai botar aqui, né? If, vamos copiar aqui, né? Se o set aqui. E aí vamos colocar aqui, então if set idade, aí a gente vai então atribuir aqui o idade, aquela variável da URL, ok? E aí agora aqui então a gente vai criar um switch, e aí eu vou colocar aqui então um switch, verificando aqui esse campo idade, né? Para que serve o switch, pessoal? Switch, né, vocês devem saber, ele serve para a gente poder fazer vários testes em uma determinada variável. A gente pode utilizar o switch com uma string, com um valor numérico, e a gente consegue definir algumas coisas aí dentro do switch, né? Então ele é uma alternativa a gente utilizar vários else if. Então a gente utiliza o switch para poder evitar utilizar vários ifs, vários else, mas tem algumas correntes de desenvolvimento que recomendam a gente até utilizar os ifs ao invés de utilizar o switch, né, porque ele é meio pesado, pouco performático, né, de se verificar condições, né, mas por questões de aprendizagem é importante a gente aprender.
E aí vai depender de cada corrente que vocês forem seguir aí, o que vocês vão usar. Ok? Então vamos colocar aqui, case, né? E aí vamos colocar aqui, case 0, por exemplo. Eu vou colocar aqui uma condição. Vou colocar aqui algumas idades específicas, mas eu poderia colocar N condições aqui, né? Então, vamos lá, case 0. Vamos botar aqui case, vamos botar aqui 12, 15, 18 e 18. É o suficiente. E a gente vai colocar aqui então, né, algumas mensagens para cada idade aqui que a pessoa for colocar. E vamos botar aqui também um default. O default aqui ele vai ser aquela condição que se nenhuma dessas aqui forem atendidas, ele vai ser a condição que vai atender a isso então. Então vamos colocar aqui então um echo. E aí vamos colocar uma mensagem aqui então. Então, nossa. E aí eu vou colocar aqui então o nome. Você é um bebê. Um bebê. Beleza. Vamos colocar outro aqui. Vamos colocar aqui então. Socorro. Socorro, vírgula. E aí eu vou colocar uma exclamação aqui. Alerta de pré-adolescente. Beleza. 15 anos aqui. Vamos pegar aqui. Colocar aqui então esse aqui. Já primeiro aqui. Vírgula, me convida para a festa. E aí vamos colocar mais um aqui agora nos 18 anos, e fique esperto. Então, com 18 anos, a partir de 18 anos, você já pode ir em cana. Você já pode ir em cana. Vamos dar uma conferidinha aqui para ver se está tudo certo. Aparentemente está. Beleza. Então vamos só dar colocar umas quebras de linha aqui, para poder separar. Então echo br. Vamos colocar mais um aqui. Joia. Então vamos testar agora. Vamos lá, cadê a nossa página? Então, olá não mestre. E aí, olha só, pelo fato aqui da gente... Opa, na verdade, ele... Deixa eu botar aqui também, pessoal. Agora que eu me lembrei aqui, o case. Na verdade, vamos fazer o seguinte, se ele não tiver setado aqui, a gente já coloca até um exit aqui, e a gente já para a execução da aplicação aqui. E vamos colocar aqui também só um echo aqui, no default. O default não precisa de break, não pensei em nada para te dizer. Bem grosso mesmo, grosso. Vamos lá aqui então. Ok, pessoal? Então vamos lá. Lá não mestre, beleza? Aí vamos colocar aqui então campo idade igual a 0. Olha só, nossa Sara, você é um bebê. E aí se a gente colocar aqui um valor que não existe, para ele ir direto lá para o default aqui. Então vamos colocar um ano aqui. Não pensei em nada para te dizer. Olá, não mestre, Não pensei em nada para te dizer. Ok? Então deixa eu só voltar aqui uma coisinha aqui. Joia. E aí então vamos seguir as idades aqui. Pessoal, vocês já devem ter aprendido isso, mas não custa reforçar. Por que a gente coloca o break aqui? Porque se a gente não colocar ele continua fazendo o teste das condições. Então ele não para, ele vai continuar fazendo o teste dessas condições se não tiver o break. O break é o momento em que ele sai aqui desse switch e segue a vida dele daqui do switch para baixo. Então vamos lá, vamos botar aqui então a idade 12. Então, socorro, Sara, alerta de pré-adolescente. Vamos lá, 15 anos aqui então. 15.
E aí, Sara, me convida para a festa, né? Então, a festinha de 15 anos, tal, come e bebe liberado. Então, né, já está querendo ser convidado para festa. E aí, por último, aqui, né, 18. A gente não fez o tratamento aqui para o sexo masculino ou feminino, né, mas aí fique esperto, você já pode ir em cana. Né, e aí eu já tinha mostrado para vocês aqui, então, o default aqui embaixo, para poder tratar, então, essa questão de, no caso de nenhuma condição dessas aqui ter sido atendida. Beleza, pessoal? Então, a gente criou aqui, então, um switch aqui, né, para poder estar avaliando diversas situações aqui. E aí a gente fez, então, essa avaliação aqui. E aí agora a gente vai ver um pouquinho a respeito, então, dos laços, né, para a gente poder fazer iterações aí dentro do nosso código. Beleza, pessoal? Então, deixa eu só copiar os comentários aqui, igual esse aqui de cima, né? Então, estruturas, agora a gente vai falar, então, de estruturas de repetição, né? Repetição. Eu vou colocar aqui laços, então, aqui. E aí vamos começar, então, pelo for, né? Agora eu acho que talvez já seja o caso da gente dar um unset aqui nessas variáveis aqui de cima. Então vamos lá. Então unset, então nome, sobrenome e idade. Beleza, matamos essas variáveis então, já que a gente não vai mais utilizar elas. Então vamos lá, né, pessoal? O for, ele é um laço de repetição que ele não precisa que a gente fique incrementando a variável dentro dele. Ele já faz isso de forma automática. Então aqui no PHP, vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faria isso. Então vamos colocar aqui um for, né, e a gente coloca a variável aqui dentro. Então, por exemplo, o i igual a 0, então a gente atribui esse valor aqui a essa variável. Né? I menor que 10, vamos botar 10 e mais aqui. Então vamos ver se funcionou. Eu sempre confundo aqui no PHP se é ponto e vírgula ou se é vírgula, mas vamos descobrir em breve. Então vamos botar aqui um echo, olá, número, eu vou colocar aqui, né, o i. Eu vou colocar aqui também um br aqui para ele poder fazer a quebra de linha na página. Né? Então vamos ver se eu escrevi certo aqui. Então vamos lá, pá. Então olha só, onde linha 56. Então vamos lá então, linha 56, sunset. Curiosamente tá, não estou vendo nada de errado aqui. Ah, pronto, é isso aqui. Pronto. Então vamos lá. Então olha só. Então ele já apareceu aqui essas outras mensagens, né? Tudo bem. Que esse unset ele não invalida o que rodou daqui para cima. E aí vamos só colocar uma quebra de linha aqui, né? Vou colocar uns 2BR aqui, para poder dar essa quebra de linha aqui então. Então vamos lá, pá. Vamos lá aqui então, pronto, ele já deu um espaço melhor. Então olha só, pessoal, o que ele fez aqui, né? Então lá, número 0, 1, ele foi até o 9, né? Foi essa condição aqui que a gente fez. Nós vamos tentar fazer uma brincadeira um pouquinho mais interessante. Vamos fazer um gerador de números aleatórios. Né? Então a gente vai mandar ele gerar tantos números aleatórios em uma determinada faixa de números. Então eu vou colocar aqui, então, número mínimo igual a 0, número máximo igual a 10, né? E deixa eu ver aqui, e números gerados igual a, sei lá, vamos botar 5 aqui. E aí eu vou fazer aqui, igual eu fiz aqui então com o i7. Vamos pegar aqui. E aí o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, se a gente mandar através aqui da URL esses números, ele vai fazer, senão ele vai fazer um modelo padrão aqui, ele vai fazer 5 números aleatórios de 0 a 10. Então vamos botar aqui mínimo, vamos apagar isso aqui, depois a gente faz isso. Mínimo, máximo e QTD. Então vamos lá, números gerados, né? Então igual a
get QTD. Então, número máximo igual a get máximo. E aqui então, número mínimo, né, ele recebendo então o get mínimo aqui. Ok? Então a gente vai fazer então a geração. Então for i igual a i menor ou igual a números gerados. Eu vou colocar aqui então, né? Número aleatório e é isso mesmo. Eu vou botar aqui dois pontos e aí eu vou colocar aqui, vou pegar uma função então para poder gerar números aleatórios. Então eu vou pesquisar aqui um PHP random, que é um número aleatório aí em PHP. Então olha só, achamos aqui o range, né, e aí vamos ver aqui então. Deixa eu ver. Vamos ver a forma de uso dele aqui. Então, olha só, então é o range aqui, né, e aí a gente coloca o número mínimo e o número máximo dele. Então vamos botar o range aqui, né, e aí número mínimo e o número máximo. Vamos colocar aqui o cifrãozinho aqui na frente, né, e teoricamente nossa função já está prontinha. Vamos verificar então se está funcionando. Vamos lá. Opa, deu erro aqui. Tá, linha 67. Vamos lá. O que a gente esqueceu? Pronto, ponto e vírgula aqui. Teoricamente é só isso. Vamos ver então. Então, vamos só botar um BR aqui na frente, né? Para poder botar aqui. Já vai quebrar aqui. Então, olha só. Número aleatório 0. Então, ó, 7872285. E aí então vamos passar alguns parâmetros aqui então, né? Vamos continuar atacando parâmetro aqui. Então mínimo igual a 1, máximo igual a 100 e QTD igual a 10 números. Então olha só, então eu quero 10 números aleatórios que tenham como valor mínimo 1 e no máximo 100. Vamos ver se vai funcionar. Olha aí, pessoal, que beleza. Então, na verdade, ele mandou 11 números. Por que ele mandou 11 números? Porque aqui está menor ou igual. Se a gente colocar um menor aqui, e agora ele vai estar certinho. Então, de 0 a 9, 10 números. Aí, a gente fica fazendo aqui, olha só. Ele vai gerando, então, os números aleatórios para a gente. Então, esse aqui é um uso bem prático aqui, né, de um gerador de números aleatórios. Então, vamos para o próximo. Vamos lá então, pessoal, falar um pouquinho agora do for each. Então, deixa eu colocar aqui, né, estrutura de repetição, for each, ok? Bom, então, vamos rodar aqui um pouquinho para baixo. O for each, pessoal, ele vai iterar dentro de uma determinada estrutura, né, que tenha nós ali dentro dela, para poder estar realizando alguma operação dentro dos valores daquele nó. Então, um exemplo que a gente tem do for each seria o array, por exemplo, né? Então, a gente poderia pegar um array e ao invés da gente fazer a operação daquele array utilizando o 0 até o tamanho máximo dele, a gente coloca o for each e ele é mais objetivo, né? Então, ele vai trazer para a gente um resultado sem a gente precisar ficar colocando tantos detalhes. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para você, né? Vou colocar aqui um array, né? Vamos colocar um nome aqui, igual a array, ok, e aí vamos botar uns 3 aqui. Então vamos fazer igual foi na outra aula, né? Banana, melancia e beterraba, foi o que veio aqui na minha cabeça. E aí como é que a gente faz então para chamar o for each? Deixa eu só colocar um BR aqui para poder separar um pouco aqui as coisas, né? Então, opa, tá aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho dessas letras. Beleza. Então vamos colocar aqui. E aí vamos colocar aqui um for each. Então, deixa eu ver, vamos botar aqui né, E aí eu vou abrir aqui e vou fazer agora diferente aqui. Então, deixa eu só botar um eco aqui. Uma lista não ordenada. Vou fechar ela aqui embaixo.
E aí vamos colocar aqui então um LI, né? E aí vamos colocar também o fechamento dele. Então, barra LI. Ok. E aí dentro aqui dessa lista, então eu vou mostrar os itens desse array aqui, né? Com banana, melancia e beterraba. Então vamos lá para a nossa página. Então vamos dar um F5. Fiz alguma coisa errada para variar, linha 88. Então vamos lá aqui, pronto. Faltou o ponto e vírgula. Então olha só, pessoal. E aí ele iterou aqui dentro daquele array e ele colocou aqui banana, melancia e beterraba. Professor, mas eu posso só iterar sobre os arrays que eu criar? Não, tem como a gente fazer outras coisas. Então olha só, então vou colocar aqui então mais um for each aqui embaixo. E aí eu vou colocar aqui, vou separar ele, cadê, com alguns BRs aqui. Vamos só voltar aqui, ok. E aí vamos colocar aqui agora, então, o get. Vamos pegar então tudo que está dentro do get. Então tudo que a gente passar através dessa URL aqui, ele está dentro dessa variável get. Né? Então vamos pegar aqui os valores disso aqui. Então vou colocar simplesmente aqui mais fácil. Né? Vamos pegar então aqui o A, né? E aí vou concatenar aqui e vou colocar aqui um BR. Então vamos atualizar, vamos ver. Então olha só, ele pegou aqui, ó, Marcelo, Campos, idade, né? A idade aqui, o mínimo, o máximo, o 10. Mas tem como a gente pegar também o valor-chave, né? Então, o que a gente está pegando o valor, né? Então, como eu tinha explicado para vocês aqui, a gente tem um par chave-valor, né? Então, temos o mínimo aqui que é a chave e um que é o valor. Então, vamos tentar pegar, então, o chave-valor. Então, se eu não me engano aqui, vamos botar aqui, eu acho que é assim. Vamos só ver aqui, vamos ver, opa, então é isso mesmo. Então, olha só, então aqui, né, a gente tem o valor aqui da chave, e aqui essa setinha aqui, ela aponta para o valor. Né? Então, vamos colocar aqui, então, vamos botar aqui ok, e aí agora aqui nesse eu vou colocar, então, o valor. Eu posso colocar qualquer nome aqui, pessoal, então eu posso, por exemplo, colocar aqui key, né, e val, vamos botar assim, então, né, para ficar mais elegante. Val, ok, vamos salvar. E aí olha só então o que ele vai aparecer aqui. Vocês estão vendo? Então, ó, nome Marcelo, sobrenome Campos, idade 18, mínimo 1, máximo 100, quantidade 10. Isso a gente poderia também fazer com o post, né, com valores retornados através de um post. Mas de qualquer forma, tem uma coisa aqui em comum entre esses dois aqui. Eles são arrays. Então eles são arrays, apesar de que nesse aqui é um array já com um valor direto, e nesse aqui é um array, né, com os valores internos a ele, sendo chave e valor. Então toda vez que a gente vê algo como chave e valor, a gente, utilizando for each, a gente utiliza aqui dessa forma para poder demonstrar então esses valores de chave e valor. Ok, pessoal? Vamos para o próximo então. Então, pessoal, prosseguindo, vamos falar um pouquinho agora do while. Vamos botar mais um aqui. E aí, vamos colocar aqui while. E aí o while ele tem duas formas para poder ser utilizado, né? A gente tem o while, e aí a gente coloca aqui a condição. E aí aqui, vamos botar aqui então, condição. Né? Ou então a gente pode utilizar o do. A gente abre aqui, while, e aqui também, opa, condição na verdade aqui dentro, né, gente? Deixa eu botar aqui, condição, e aqui é execução, né? E aqui nesse caso aqui do while, a condição, ela ficaria aqui então. E aí qual que é a diferença desses dois aqui? E eu lembro que eu conversei disso com vocês na nossa aula de JavaScript, lá em desenvolvimento para Web 1. A diferença aqui é o seguinte, é que esse while aqui, né, ele já avalia aqui na primeira linha a condição a ser proposta. Então, se aqui a condição ela for aceita, ele nem vai participar aqui da execução, ele nem vai abrir a execução. Ele vai para o fim desse bloco aqui,
encerra. Aqui no do while, não, ele vai executar esse bloco aqui ao menos uma vez, né, e aí só neste momento, só depois disso que ele vai concluir. Então vamos fazer aqui uma brincadeira para poder reforçar isso. Vamos supor que a gente tem um i, né, igual a 0. Então aí a gente vai colocar aqui, né? Então while i igual a 0, né, ele executa isso aqui. Vamos pegar essa condição e vamos colocar aqui embaixo também. Então while i igual a 0. Então olha só, e aí ele vai, nesse primeiro aqui ele já vai verificar, né, e vamos colocar aqui só na execução um i++ aqui, que aí a gente tem que incrementar, por ele não ser igual ao for, né? For ele faz o incremento lá na cabeça do método, aqui não, aqui ele faz dentro do corpo do método. Então vamos colocar aqui, e aí o que vai acontecer? Vamos lá, um ponto e vírgula aqui na frente, então a gente coloca aqui, nesse momento então, quando ele passar por aqui, while i igual a 0, ele já vai falar, opa, o i é igual a 0, então ele já vai pular aqui para o final do método, e vai encerrar sem executar nada aqui dentro. Agora já no do while, o que vai acontecer? Ele vai realizar o do aqui, né, e aí ele vai incrementar o i aqui. Então o que vai acontecer? O i vai ser igual a 1. Né? E aí aqui o i não vai ser igual a 0, já que o i ele foi incrementado aqui, o i ele foi igual a 1. E aqui, por exemplo, a gente vai ter um loop infinito. Então ele vai rodar, 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 e a não ser que aconteçam coisas que aconteciam no Pascal, por exemplo, como estouro de memória, e quando você estourava você estourava o escopo, né, de uma determinada variável inteira, aí ela voltava para o valor inicial 0 dela, e aí a condição se encerrava. Né? Isso aqui no PHP não vai acontecer. Então a gente vai acabar travando o nosso servidor, travando o computador do usuário, vai travar um monte de coisa por aí. Então vamos brincar aqui um pouquinho com isso aqui, né, com o while. Então deixa eu colocar aqui duas quebras de linha aqui, para poder separar. E aí vamos colocar então o while, então vamos botar aqui 20, né, e aí vamos botar aqui o while i menor. Não, aliás, o i pode ser igual a 0 mesmo. O i então aqui ele vai ser menor que 20. Então vamos colocar aqui menor que 20, né? E aí vamos criar aqui então uma caixa de seleção aqui. Vamos criar aqui um select. Opa, vamos fazer direito, né? Cabeça, vamos pensar aqui primeiro. Então vamos lá. Então select, né? Uma caixinha select aqui. Vamos botar o ponto e vírgula, encerrar ela aqui embaixo. Barra select aqui. Aqui vamos botar um eco aqui então, né? Option name, vou botar já o option value direto aqui, né? E vamos fechar aqui então. E barra option. E o que é o legal disso aqui, pessoal? Aí, até na questão do uso de aspas simples e aspas duplas, né? Então vocês reparem aqui que normalmente eu utilizo aspas simples para poder colocar valores string. Por quê? Porque aí a aspa simples, ela aceita dentro dela as aspas duplas, sem problema nenhum. Deixa eu até tentar fazer uma coisa aqui que antes funcionava e agora eu não sei se ainda funciona. Vamos colocar aqui, né? E aí o que eu estou fazendo aqui? Então eu vou criar uma caixa, um combo box, né? Um select. E esse combo box ele vai então colocar os valores de 0 até 19. E aí ele vai popular então esse combo box. Deixa eu dar uma comentada aqui. Então, vamos comentar essas linhas aqui. E aí vamos colocar aqui então, vamos salvar e vamos rodar para ver se está tudo certo, né? O que acontece aqui. Vamos lá. Opa, pessoal, esqueci de uma coisa. Eu acho que eu esqueci de incrementar a variável. Acabei de falar para vocês de loop infinito e esqueço de incrementar a variável. Então vamos lá que agora vai funcionar. Pronto, então olha só. Então aqui a gente tem a caixinha aqui com vários números. E aí vamos inspecionar aqui ela para ver como é que ela ficou aqui. Então vamos abrir aqui. Então, olha só. Aqui então ele apareceu, ele não colocou. Então vamos fazer da forma correta aqui então. Vamos colocar aqui. E aí vamos colocar o i aqui.
né? E aí salvei aqui, pronto, agora. E aí olha só o que acontece aqui. Então olha só, pessoal, olha o resultado aqui então. Aí a gente pode observar aqui que no velho, por exemplo, né, ele colocou aqui os valores corretamente. E aí a gente poderia fazer isso aqui também, né, utilizando o do while. Eles vão funcionar de formas bem parecidas. Então deixa eu tirar aqui os comentários. Vamos colocar aqui as duas quebras de linhas, né? Vamos colocar aqui para não cair no risco de novo de entrar num loop infinito. Vamos colocar aqui um echo agora e aí vamos colocar então um radio. Deixa eu ver agora, não, pronto. Input type igual a radio. Eu vou colocar aqui um radio button, né? E aí vamos colocar aqui então value igual a, tá? Aqui, então vamos lá, o i aqui, vamos colocar mais, fechar aqui, colocar o i, e aí vamos colocar então um br aqui, porque o parâmetro input ele é auto fechável, né? A gente pode fechar ele dentro do escopo dele mesmo. Então vamos lá, colocamos aqui o br, e aí vamos dar uma salvada aqui, conferir, aparentemente está tudo ok. Vamos executar aqui então. Opa. Então olha só. Por que ele apareceu somente o 20 aqui? Né? Porque o i já estava com o valor 19, né? Devido a esses incrementos aqui. E aí, por sorte, né, que se ele tivesse em 20 aqui, a gente ia entrar num loop infinito. Então vamos fazer o seguinte, vamos atribuir um novo valor para o i, então, de novo, valor 0. Então, olha só, atualizamos, e aí olha só o que a gente tem aqui. Então a gente tem esses radio buttons aqui, né, e assim como aqui em cima, a gente tem os valores correspondentes a eles. Beleza, pessoal? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, então. Vou disponibilizar depois para vocês aqui esses fontes aqui para vocês poderem brincar um pouco. E assim a gente conclui então a nossa aula de estruturas de controle, né, e estruturas de laço aí, de repetição dentro do PHP. Obrigado, até a próxima aula.